Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal, e se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, já aproveita e se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo, que tem vídeo novo toda segunda e toda quinta. Playlist completa com todos os casos que eu já contei aqui no canal, vai estar aqui na descrição, são mais de 400 casos, então vai lá maratonar. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, e não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me acompanhem por lá. E agora bora começar o caso de hoje. Jasmine Lepore nasceu em 18 de fevereiro de 1981 em Bonnie Doon, uma área censitária do condado de Santa Cruz, na Califórnia, que fica noroeste da cidade de Santa Cruz. A área é pequena, então em 2020, segundo um censo realizado, tinha cerca de 2.868 habitantes. A mãe da Jasmine se chama Lisa e ela é uma artista de cerâmica. Quando a Jasmine tinha 9 anos de idade, seu pai abandona a mãe sozinha para cuidar dela. A Lisa tinha poucos recursos disponíveis e fez o que pôde pela filha. Desde pequena, Jasmine tinha o sonho de ser famosa. Ela sempre foi muito bonita e quem a conheceu enquanto ela morava em Bonnie Doon se lembra dela como uma menina moleca que gostava de andar a cavalo, jogar bola com os meninos e até fez uma viagem pelo país com um carro de corrida. Antes de explorar a própria beleza e buscar uma carreira como modelo, a Jasmine chegou a trabalhar como empacotadora de mercado. Durante a infância e adolescência, a Jasmine estudou em escolas locais de Santa Cruz e conheceu André Beauregard na 5ª série. Eles se tornaram bons amigos e ela começou a ser uma convidada frequente na casa da família. Os pais do André são Jim e Gwendolyn Beauregard, e a Jasmine sempre era convidada para estar no veleiro fretado da família Chardonnay. E nessa época ela trabalhava como caixa, como eu falei pra vocês, no Shoppers Corner. Segundo a Gwendolyn, a Jasmine tinha uma qualidade que muitas pessoas não têm, ela era muito sincera. O Jim e a Gwendolyn se separaram e a segunda esposa dele se chama Amy. Ela disse que a Jasmine era muito bonita, mas eventualmente ela acabou parando de ter contato com a família porque eles desaprovavam alguns comportamentos dela. No ensino médio, ela teria namorado um dos filhos da família Beauregard, mas acabou se envolvendo em um triângulo amoroso com outro rapaz. Ela se formou no ensino médio na Santa Cruz High e ela teria estudado também na Arc Independent Studies. Logo depois de terminar o ensino médio, em meados dos anos 90, a Jasmine deixou Santa Cruz para trabalhar como modelo. Ela era conhecida não pelo seu sobrenome de nascimento Lepore, mas sim por outro sobrenome, então todos a chamavam de Jasmine Fiore. Seus primeiros trabalhos foram como modelo de maiôs em Las Vegas. Um dos seus maiores sonhos era aparecer nos posters da revista Playboy. Por conta da sua beleza, ela acabou sendo selecionada pelo Hugh Hefner, o fundador da revista Playboy, para participar das festas de verão na piscina da mansão Playboy que eram promovidas pela revista. Basicamente, nessas festas, as mulheres ficavam de biquíni aproveitando a piscina, e segundo Stacey Burke, uma das ex-namoradas do Hugh Hefner e amiga da Jasmine, ele tinha um certo padrão de meninas que poderiam estar nessas festas, meninas que ele achava atraente e tinham passe livre para estar presente nesses eventos. Logo no início dos anos 2000, a Playboy era vista muito mais do que como apenas uma revista, ela era um estilo de vida, uma marca de festas, segundo a Holly Madison, autora e antiga modelo da Playboy. Eles promoviam diversos eventos, as modelos tinham o grande objetivo de aparecer na revista para elevarem o nível de suas carreiras. A Jasmine se encaixava perfeitamente no perfil de beleza do Hugh Hefner. Apesar dela parecer ser uma pessoa metida, ela não era, ela sempre foi muito gentil e muito educada com todos. Em 2004, ela se torna uma coelhinha do golfe na Playboy. Os eventos de golfe promovidos pela marca não eram como os tradicionais, onde há muito silêncio e concentração porque havia música e drinks. As coelhinhas do golfe eram modelos contratadas para trabalhar nesses eventos. Muitas vezes as pessoas que compareciam a esses eventos nem tocavam nos tacos de golfe para jogar, eles ficavam no evento apenas para aproveitar e se divertir. A Jasmine trabalhava ajudando a recepcionar esses convidados. Segundo o antigo CEO da Playboy Golf, o AJ Patek, as meninas que trabalhavam nesses eventos precisavam ser muito simpáticas, precisavam saber entreter os convidados, conversar com eles e fazer com que eles realmente se divertissem muito, então não bastava que elas fossem apenas bonitas. Elas precisavam ter personalidade e o AJ disse que a Jasmine era muito simpática com todo mundo, ela sempre estava sorrindo e fazia todo mundo se divertir. Depois de um ano trabalhando como coelhinha do golfe, ela foi convidada para um outro trabalho onde ela iria coordenar as coelhinhas do golfe em Las Vegas e Los Angeles, então ela ficou muito animada e aceitou na hora. Nessa época, ela era casada com um homem chamado Michael Cardoso e aí, por volta de 2005, ela decide terminar o casamento depois que ele foi preso por tráfico de drogas. Então, os dois se separam e, apesar do divórcio, o Michael continuava amando a Jasmine. Como eu falei pra vocês, ela sempre estava na mansão Playboy. Pra quem assistiu os reality shows da época vai lembrar mais ou menos como era, né, naqueles anos.
essas festas e eventos que aconteciam lá, então ela sempre estava por lá, fez amizade com as outras meninas que moravam na casa, as outras modelos. E aí ela estava dividindo o tempo dela entre Las Vegas e Los Angeles. Como eu falei pra vocês, ela tinha um sonho de aparecer na Playboy, então em 2006 ela decide mandar algumas fotos dela pra equipe pra ver se talvez ela seria selecionada, o que não aconteceu, mas a Playboy sempre abriu muitas portas pra ela. O AJ relata que desde o momento em que eles promoveram ela, né, pra coordenadora das coelhinhas do golfe, ele deu alguns conselhos pra ela. Ele disse pra ela tomar muito cuidado com as pessoas que ela iria conhecer e conviver e que ela não podia confiar em todo mundo. Ele disse pra ela que nem todos são quem realmente eles dizem ser e que nas festas da Playboy eles poderiam protegê-la, ela estava em um ambiente seguro, mas que em outras festas, né, fora da Playboy que ela decidisse comparecer, eles não teriam controle sobre isso. Em 2006, ela continuou trabalhando em eventos, como por exemplo no Bodog Lingerie Bowl, que era basicamente um evento onde as mulheres jogavam futebol americano vestindo lingeries. Nessa época, ela também fazia aparições em festas com personalidades. No dia 5 de maio de 2006, ela fez uma aparição com o lutador de UFC Tito Ortiz na festa Stuff Magazine Jack Daniels, realizada no Gillian's em Louisville, no Kentucky. Em 6 de outubro do mesmo ano, ela aparece com o campeão meio pesado do UFC Chuck Liddell no Tangerine Lounge e Night Club, que fica no Treasure Island Hotel e Cassino em Las Vegas. Então, além da sua carreira de modelo e seu trabalho promocional para Playboy, a Jasmine foi destaque em um anúncio para a personalidade de rádio Howard Stern. A Lisa, a mãe da Jasmine, disse que em 2007 a Jasmine teria desistido de sua carreira como modelo. Ela fechou o site onde ela divulgava suas fotos e teria mudado o sobrenome legalmente para Kincaid para poder se afastar do seu passado. A Lisa também afirma que a filha se mudou de Las Vegas para Los Angeles, onde ela obteve uma licença imobiliária e planejava se tornar uma corretora de imóveis. Ela também planejava abrir uma academia e ter um negócio de treinamento pessoal junto com uma amiga. No dia 16 de março de 2009, a Jasmine vai até a boate Hawaiian Tropic Zone, em Las Vegas, onde ela conhece o Ryan Alexander Jenkins, um canadense nascido em Victoria, na Colômbia Britânica. Ryan era filho de um investidor de imóveis milionário no Canadá, com propriedades por todo o país. O nome de seus pais são Neira e Dan Jenkins. Antes de ir para os Estados Unidos, o Ryan vivia em Calgary, uma cidade canadense localizada na província de Alberta. Calgary é uma cidade grande e rica em petróleo. Nos Estados Unidos, o Ryan trabalhava como investidor imobiliário. Foi dito que ele era arquiteto, incorporador imobiliário e banqueiro de investimentos em Calgary. Então, quando eles se conheceram, conversando, eles descobriram que tinham datas de aniversário muito próximas. A Jasmine nasceu no dia 18 de fevereiro de 1981 e o Ryan tinha nascido no dia 8 de fevereiro de 1977 e eles interpretaram isso como um sinal de que deveriam ficar juntos. Apenas 2 dias depois de se conhecerem, eles se casam no dia 18 de março de 2009 em uma capela chamada Little White Wedding Chapel em Las Vegas Strip. Segundo a Gwendolyn, a Jasmine teria dito para sua mãe que ela se casou com o Ryan tão rápido assim para que ele pudesse obter o green card. A mãe da Jasmine acredita que o Ryan foi atraído para a vida dela pelas recompensas do seu trabalho duro. Então, por exemplo, a Jasmine tinha o próprio carro, ela tinha um apartamento também, que era uma cobertura que ela tinha ganhado, e ela era uma pessoa que todo mundo amava, todo mundo que conhecia ela, desde estrelas, né, famosas de Hollywood até pessoas que trabalhavam no prédio que ela morava. A mãe dela também disse que sabia que o Ryan tinha muitos ciúmes dos relacionamentos anteriores da Jasmine. Na época, o Ryan tinha 32 anos e tinha acabado de gravar um programa de TV para o VH1 chamado Megan Wants a Millionaire. A estrela do reality show era Megan Hauserman, uma ex-modelo da Playboy que foi descoberta em 2005 e era a coelhinha do site da revista. Em 2007, ela acabou deixando a revista para focar no programa que estaria por vir. A premissa do programa era que ela encontrasse um marido, ela estava solteira e queria um namorado e preferia que esse namorado tivesse bastante dinheiro. O Ryan foi selecionado para participar do reality e competir com os outros homens para tentar ficar com a Megan. O Ryan não era um milionário de verdade, mesmo alegando ter um patrimônio de 2,5 milhões de dólares. O seu pai era realmente milionário, mas ele não era. Mas isso não pareceu incomodar a Megan, que começou a se interessar e construiu uma relação com ele. O Ryan tinha o sonho de ser uma estrela e ao longo do programa acabou genuinamente desenvolvendo sentimentos pela Megan, que sentia o mesmo por ele. Ele escrevia cartas de amor para ela, mas eles tentavam ao máximo esconder o relacionamento que eles tinham por conta do programa. A Megan disse que não ligava muito pro fato dele não ser efetivamente um milionário, porque ela gostava dele de maneira genuína. Ela percebia que ele era ciumento, porque durante o show ela precisava beijar todos os competidores, e no dia 8 de março de 2009, ele enviou uma mensagem para ela dizendo que vê-la beijando um amigo dele tinha sido algo muito difícil de lidar. O Ryan acaba chegando entre os 3 finalistas do programa, e foi nesse momento que a Megan descobriu que ela não poderia escolher o vencedor de maneira genuína. Ao informar a produtora que ela escolheria o Ryan, eles disseram que ela não poderia fazer isso
isso porque na programação eles já tinham escolhido outra pessoa para ela. E quando eles informaram ela disso, não deu tempo dela avisar o Ryan antes da cerimônia de eliminação. Então, no momento em que ela estava fazendo essa escolha, ela tinha um ponto, e aí a produção ia falando o que era para ela dizer e ela apenas repetia. No momento em que ela informa pro Ryan que ele tinha sido eliminado, ele apenas balança a cabeça, assim, negativa, não acreditando no que estava acontecendo. Depois dessa gravação da eliminação, ele volta pro hotel e começa a ligar pra Megan sem parar, só que ela estava se preparando para fazer uma viagem pro México com os produtores, com a equipe do programa, porque afinal seria gravada lá. Ou seja, naquele momento específico ela não podia conversar com o Ryan, mas ela estava planejando depois voltar e conversar com ele, explicar o que tinha acontecido e que pra ela, ele era a escolha dela e que eles podiam continuar se vendo mesmo depois do programa. Então, dias depois de ser eliminado, ele conhece a Jasmine, se casa com ela e aí ele liga pra Megan e avisa pra ela que ele conheceu o amor da sua vida e que estava casado. Ele contou pra Megan como eles tinham se conhecido e que no momento que ele foi salvar o número dela, ele salvou a data que ela nasceu e pra ele aquilo era um sinal, pra Jasmine também era um sinal de que eles tinham que ficar juntos. A Megan acreditava que o Ryan realmente gostava dela, que ele estava apaixonado por ela e que por conta da eliminação do programa, ele decidiu achar outra pessoa e como ele não pôde casar com ela, ele acabou casando com outra modelo da Playboy. Tanto o Ryan quanto a Jasmine acreditavam que o relacionamento deles, o casamento deles, poderia ajudar muito na carreira dos dois. Eles achavam que eles seriam o próximo casal do showbiz, que nessa época eu acho que quem acompanhava as notícias ou canais que mostravam essas coisas vão lembrar como nos Estados Unidos, as pessoas ficavam obcecadas, assim, pelos casais, e eles ficavam muito famosos, faziam muitos trabalhos, e sempre tinha paparazzi indo atrás deles, então os dois imaginavam que era isso que ia acontecer com eles. Mas, como eu disse pra vocês, eles se casaram super rápido, né, em 2 dias, e aí eles foram morar juntos, e foi nesse momento que eles começaram a realmente se conhecer, e aí os primeiros problemas de convivência acabaram aparecendo. Conflitos começaram a surgir e a Jasmine parecia não saber lidar bem com eles. Ryan ficava prometendo pra Jasmine que ele iria sustentar os dois com o dinheiro dele, mas que ele estava tendo alguns problemas para trazer o dinheiro dele do Canadá. E aí, nesse meio tempo, ela estava sustentando os dois. E a Jasmine realmente trabalhava muito para conquistar o próprio dinheiro, então ela começou a sentir que ele estava usando ela, que ele estava se aproveitando do dinheiro dela, então ela acabou ficando muito ressentida, né, com ele e começou a perceber que ele tinha mentido para ela. 2 semanas depois, o Ryan liga para Megan, ele estava em Las Vegas, e ele fala para ela que ele tomou uma decisão muito precipitada e que para ele agora estava óbvio que ele não tinha encontrado a sua alma gêmea na Jasmine. Então ele conversa com a Megan e pede para os dois se encontrarem para que eles pudessem conversar e ver o que eles iriam fazer em relação a tudo isso. Só que em nenhum momento ele conta para Jasmine que ele tinha combinado isso com a Megan. A Megan decidiu se encontrar com ele e mesmo que nada acontecesse entre os dois, ela queria resolver as coisas e até ajudar ele nessa situação. Mas o Ryan era um homem extremamente ciumento e ele demonstrou isso na gravação do programa com a Megan e não era diferente com a Jasmine. Então, só dela conversar com outros homens já era motivo para ele ficar bravo com ela. E aí, 1 mês depois deles casarem, eles estavam em um evento em Las Vegas e ele viu a Jasmine conversando com outro homem, então ele ficou com ciúmes e empurrou ela na piscina. Ele foi preso por violência doméstica e passou uma noite na cadeia e pôde responder ao processo em liberdade. O Travis Henrich, que foi um homem que teve também um relacionamento com a Jasmine, ele disse que os dois até ficaram noivos, estava presente e ele viu tudo acontecendo. Ele disse que o Ryan deu um soco no braço da Jasmine tão forte que foi capaz de derrubar ela na piscina. O Ryan já tinha uma ficha criminal no Canadá, mas a polícia dos Estados Unidos não tinha essa informação. Ele já tinha histórico de violência doméstica contra uma ex-namorada no Canadá. Ele atacou essa ex-namorada chamada Fern Jewell e ele foi preso em 2007 pelo crime. Ele teria sido sentenciado a 15 meses de supervisão e reabilitação contra vício em sexo. Na época em que ele estava com a Jasmine, ele ainda estava fazendo visitas de aconselhamento recomendadas pelo tribunal. A Jasmine acabou se afastando ainda mais do mundo da Playboy depois do seu casamento, mas mesmo assim, quem a conhecia há anos se preocupava muito com ela. Ela conversou com a Stacy, uma de suas amigas da época da Playboy, que havia se casado 5 meses depois de conhecer o marido. A Jasmine queria conselhos sobre como lidar com determinadas situações de conflito dentro do casamento, como por exemplo, o que fazer quando o marido ficava muito bravo. A Stacy deu alguns conselhos para ela, mas nunca imaginou que a situação era tão grave quanto realmente era. Segundo a mãe da Jasmine, ela estava com 28 anos e ela tinha pedido a anulação do casamento com o Ryan em maio de 2009, porque ela sentia que não podia confiar nele. Não há registros de anulação em Nevada, onde eles se casaram, e nem em Los Angeles, onde eles moravam. A Liz afirma que o Ryan fazia tudo o que a Jasmine pedia para ele não fazer, e por isso ela decidiu anular o casamento.
Mesmo com o casamento supostamente anulado, eles continuaram convivendo. Segundo o ex-noivo da Jasmine, o Travis, a Jasmine teve dúvidas sobre o relacionamento desde o começo e parecia não saber dizer pro Ryan que o relacionamento tinha acabado. Em junho de 2009, a relação ia de mal a pior. Nessa época, o Ryan mandou uma mensagem para Megan indo para Los Angeles e a convidando para sair jantar. A Megan foi nesse jantar e percebeu que o Ryan tinha perdido muito peso, ele estava com o rosto fundo, ele tremia, estava pálido, e ela observou que ele estava completamente paranoico. Nesse encontro, ele disse para Megan que a Jasmine estava arruinando a vida dele, mas que ao mesmo tempo ele estava obcecado e que ele não queria que o relacionamento terminasse, ele não queria ficar sem ela porque ele queria sair vencendo nessa situação. Com isso, a Megan sugeriu que ele participasse da terceira temporada de outro reality show chamado I Love Money, e ela achava que seria bom pra eles, porque ele teria que ficar um tempo separado da Jasmine pra poder gravar, e ela achava que isso seria bom pros dois. Na visão que a Megan tinha do relacionamento, ela acreditava que os dois nem se gostavam e que esse tempo separado poderia ajudar nessa situação. Só que aí a Jasmine descobriu que o Ryan tinha ido nesse encontro com a Megan e por conta disso eles acabaram brigando diversas vezes. Até que no início de julho de 2009, o Ryan viaja para o México para gravar esse outro reality show. Enquanto ele estava fora, a Jasmine decidiu pintar o cabelo. Ela tinha o cabelo bem loiro e decidiu pintar de preto, e ela parecia realmente querer muito que esse casamento acabasse. Durante essa gravação do reality show no México, os produtores conversaram com a Megan e disseram para ela que o Ryan parecia obcecado em ganhar o prêmio do programa, que era $250 mil, para que ele conseguisse ganhar a esposa de volta. Ainda nessas gravações, ele ligava para Jasmine o tempo todo, meio que tentando descobrir o que ela estava fazendo, tentando monitorar o que ela fazia longe dele. E aí, no dia 27 de julho, ele mandou um e-mail para ela, implorando para que ela voltasse para ele, dizendo que ele ia melhorar, que ele ia ser melhor e que ele não podia perdê-la. A Jasmine decidiu dar mais uma chance para ele por conta desse e-mail, e aí foi ao ar o reality show que ele tinha participado antes de conhecer ela. O reality Megan Wants a Millionaire estreou no dia 2 de agosto, e apenas 3 episódios foram ao ar. Isso porque no dia 13 de agosto, o Ryan e a Jasmine fizeram check-in em um hotel luxuoso em San Diego. Eles estavam participando de um campeonato de pôquer que estava acontecendo em um outro hotel. É possível ver pelas câmeras de segurança a Jasmine saindo do hotel com o seu marido, com o Ryan, e aí ele retorna depois de madrugada sozinho, e no dia 14 ele faz o check-out do hotel também sozinho. No dia seguinte, dia 15, o Ryan vai até a polícia para relatar o desaparecimento da Jasmine e ele disse para a polícia que ele viu ela pela última vez às 8h30 da noite na casa deles. Ainda naquela manhã, a central de polícia de Buena Park, na Califórnia, a cerca de 160 quilômetros de San Diego, recebe uma ligação reportando que um corpo foi encontrado dentro de uma grande lata de lixo. O indivíduo estava procurando por latinhas quando encontrou uma mala de viagem com o zíper meio aberto. Ele conseguiu observar o que parecia ser uma pessoa dentro daquela mala e em um primeiro momento acreditou ser uma criança. Os detetives Greg Pelton e Sergio Lepp, do Departamento de Polícia de Buena Park, vão até o local e o detetive Greg rapidamente percebe que não se tratava de uma criança, mas sim uma mulher pequena. Seu corpo estava nu e num primeiro momento eles não conseguiram ver o rosto da vítima pela forma como o corpo estava posicionado dentro da mala. Os detetives rapidamente perceberam alguns detalhes estranhos em relação àquele corpo. Primeiramente, todos os dedos da mulher estavam cortados. Seus dentes haviam sido arrancados, fazendo parecer que o assassino estava tentando dificultar sua identificação. Observando aquela cena, os policiais acreditaram que poderia se tratar de um caso de tráfico humano, já que eles estavam próximos da fronteira do estado, uma região onde existem muitos cartéis e gangues. Como eles não sabiam nada sobre a vítima, também existia a possibilidade de que ela pudesse ter sido alvo de um serial killer. O corpo foi rapidamente encaminhado para o IML e o que a polícia mais queria naquele momento era conseguir identificar aquela mulher. O rosto dela estava completamente desfigurado porque ela havia sido espancada. O legista determinou que, apesar de extensos ferimentos em seu rosto, a causa de sua morte teria sido estrangulamento. Um desenhista foi chamado pela polícia para fazer um esboço de como seria o rosto da vítima, e esse esboço foi divulgado na mídia na esperança de que alguém pudesse identificá-la. Só que aí, de uma maneira completamente inusitada, eles conseguiram fazer a identificação da vítima. Ela tinha implantes de silicone que foram removidos durante a autópsia. Todos os implantes fabricados, incluindo os de silicone, possuem um número de série pelo qual é possível identificar quem comprou esses implantes. Através desse número de série, a polícia conseguiu identificar a vítima, que era Jasmine, de 28 anos. Seu nome foi fornecido às autoridades 2 dias depois do seu corpo ter sido encontrado no dia 17. Rapidamente, a polícia descobriu que ela era ex-modelo da Playboy e começaram uma busca para tentar entender o que tinha acontecido antes da sua morte. Ao olharem no sistema, eles encontraram o relatório de pessoa desaparecida que o Ryan tinha feito, Então ali eles descobriram que o Ryan era o marido da Jasmine, então eles precisavam conversar com ele e contar para ele que o corpo dela tinha sido encontrado.
As autoridades tinham o número do telefone dele, né, através dessa ficha que ele preencheu, e aí ligaram para ele diversas vezes, mas ele não atendia. Segundo o detetive Greg, em casos como esse, a polícia precisa conversar com o marido, mesmo que ele não esteja envolvido de nenhuma forma. Eles precisam conversar com ele para descartá-lo, né, como suspeito e também para conseguir informações que possam ajudar. Então, antes de seguirem com a investigação, né, em outras pessoas, eles precisavam fazer primeiro uma investigação com o Ryan. Finalmente, depois de muitas tentativas, a polícia consegue conversar com ele, e aí ele fala que sim, que ele realmente tinha feito um relatório de pessoa desaparecida para sua esposa, mas ele disse que naquele momento ele precisava voltar às pressas para o Canadá por conta de um problema no visto dele. Os investigadores acharam esse comportamento, né, essa resposta do Ryan, algo extremamente esquisito, então eles tinham acabado de contar o que tinha acontecido e essa tinha sido a resposta dele. Eles começaram a investigar mais a fundo a vida do Ryan e assim eles descobriram que ele tinha participado do reality show Megan Wants a Millionaire, que tinha acabado de estrear. No dia seguinte, a polícia continuava investigando o caso da Jasmine e investigando o Ryan e também outras pessoas, porque durante a autópsia foi identificado que a Jasmine tinha DNA de outra pessoa em seu corpo e através de exames eles também encontraram sêmen no corpo da Jasmine. Porém, não pertencia ao Ryan e sim a outro homem que estava no sistema da polícia. Esse homem era o seu ex-marido, Michael Cardozi. Ele tinha acabado de sair da prisão e ele estava em liberdade condicional depois de ter cumprido sua pena por tráfico de drogas. Então a polícia conversa com ele e descobre que ele tinha visto a Jasmine 4 dias antes do corpo ser encontrado no dia 11. Naquele dia ele estava saindo da prisão e a Jasmine foi até lá para encontrar com ele. Então, quando eles conversaram com ele, imediatamente começaram a considerar ele um possível suspeito, só que ele estava usando tornozeleira eletrônica, então eles conseguiam ver todos os lugares que ele tinha ido, ele não tinha passado nem perto do local onde o corpo foi encontrado. Então, eliminando ele como suspeito, os investigadores voltam os seus olhares para o Ryan. É nesse momento que eles descobrem que ele já tinha uma ficha criminal no seu país, no Canadá, e que era por violência doméstica. E eles também descobriram que ele tinha sido preso nos Estados Unidos, em Las Vegas, naquele dia que ele deu um soco no braço da Jasmine e derrubou ela na piscina. Então ele também tinha sido preso nesse dia por violência doméstica e esse processo ainda estava correndo. O caso da Jasmine acabou vazando para a mídia, então eles começaram a falar muito sobre isso, principalmente pelo fato dela ser uma ex-coelhinha da Playboy. Os principais jornais cobriram a história e, com isso, a polícia se apressou em executar mandados de busca e assim eles conseguiram acesso ao número do celular da Jasmine e ao número do celular do Ryan, permitindo rastrear mensagens, chamadas e até mesmo fotos e vídeos. Através desses dados, os investigadores descobriram que o casal esteve em San Diego no dia 3 de agosto para um campeonato de pôquer. Uma equipe de detetives foi enviada para o local para investigar o hotel em que eles se hospedaram e para investigar também o campeonato de pôquer no qual eles compareceram. O hotel tinha um grande sistema de vigilância, o que permitiu que os detetives tivessem acesso às câmeras e pudessem reconstruir os movimentos finais da Jasmine. Através das gravações, a polícia descobre que a Jasmine e o Ryan chegam juntos no hotel no dia 13, às 3h28 da tarde. Eles chegam no Mercedes-Benz 2007 branco da Jasmine. Toda a bagagem do casal é colocada em carrinhos de bagagem e uma das malas era a mala em que o corpo dela foi encontrado. O casal se hospeda em um quarto térreo e é visto entrando no quarto pouco depois de chegarem no hotel. Eles só são vistos novamente às 6h25 quando saem do quarto arrumados e prontos para irem ao campeonato. Observando as mensagens do celular de Jasmine, a polícia percebe que ela estava conversando com o seu ex-namorado naquele dia. O nome dele é Robert Hasman, um corretor de imóveis de alto padrão que vendia imóveis em bairros nobres de Las Vegas. Na época em que ele namorou a Jasmine, ele mostrou para ela o lado luxuoso da vida e parecia que ela queria voltar para esse contexto. Por conta disso, o Robert acabou se tornando uma pessoa de interesse no caso. Naquela noite, a Jasmine mandou algumas mensagens para ele pedindo para que ele mandasse um avião para buscá-la. Na mensagem ela dizia: "Venha me buscar, eu vou voltar para Las Vegas para ficar com você, eu não quero mais o Ryan." Ainda no campeonato de pôquer, dentro de um cassino no San Diego Hilton Hotel, a Jasmine e o Ryan começaram a discutir e foram embora, indo para um bar, uma boate chamado The Ivy. Uma fonte disse ao ABC News que enquanto eles estavam no cassino, a Jasmine estava jogando e estava sendo rude com o Ryan, o que não era comum da parte dela. Essa atitude o deixou irritado e desencadeou a discussão. Eles chegam no bar por volta de 00:30 e testemunhas dizem que eles estavam tendo uma briga feia naquele momento. Segundo a mesma fonte do ABC News, a Jasmine passou um tempo enorme no banheiro e quando voltou, ela ficava fungando muito com o nariz. Algumas garotas que estavam no local perguntaram se ela estava bem e ela disse que sim. Então elas presumiram que ela estava fungando tanto porque elas acreditavam que ela tinha usado drogas. Pouco depois, o Ryan começa a ficar ainda mais bravo porque ela estava no telefone conversando com alguém
E aí, quando ele perguntou quem era, ela disse que era sua mãe, mas ele não acreditou. Uma amiga da Jasmine, a modelo chamada Marta Montoya, disse que a Jasmine sempre conversava com ela sobre o relacionamento dela com o Ryan. Ela sempre falava pra amiga sobre os momentos difíceis que ela passava com o Ryan, então essa amiga disse que o relacionamento era explosivo desde o início. E que eles eram muito extremos, então ou eles estavam se beijando em público ou eles estavam brigando, nunca tinha um meio termo. A Marta ainda disse que a Jasmine era uma pessoa muito boa, mas que ela sucumbiu aos vícios de Las Vegas, onde perdeu o controle. Uma fonte do ABC News concordou com essa declaração, dizendo que realmente ela era bem ativa em festas em Las Vegas, o que deixava o Ryan com muitos ciúmes. A fonte acrescenta que quanto mais ela bebia, mais brava ela ficava e mais maldosa eram suas piadas. O detetive Greg acredita que a briga que eles tiveram na boate, que foi uma briga bem feia que várias pessoas viram, pode ter acontecido por conta das mensagens que a Jasmine estava trocando com o ex-namorado e que pode ser que o Ryan tenha descoberto isso e aí eles começaram a brigar. Eles acreditam nisso principalmente pela última mensagem que a Jasmine teria mandado pra ele, que dizia "vá se ferrar". E aí, antes dessas mensagens, ela estava conversando normal com ele em outro tom, né, até dizendo que queria voltar pra ele. Então eles acreditavam que não tinha sido ela que tinha mandado aquela mensagem. Testemunhas afirmam que o casal deixou a boate naquele dia às 1h30 da manhã. Eles voltam pro cassino que eles estavam antes e ficam lá até as 2h30. E aí depois tem as imagens do Ryan voltando pro hotel que eles estavam hospedados às 4h30 da manhã, sozinho. E aí ele vai até o quarto deles, claramente assustado e com muita pressa. Então, como eu falei pra vocês, o quarto era no térreo e ele tinha tipo uma varanda que dava pro estacionamento. Como a Jasmine não foi vista, a polícia acredita que o culpado foi o Ryan e que tudo aconteceu nesse meio tempo antes dele voltar pro hotel e que ele teve um ataque de raiva ao descobrir que ela estava mandando mensagem para alguém e aí espancou ela dentro do carro. No quarto do hotel, a polícia não encontrou nenhum tipo de evidência, até porque nesse ponto o quarto já tinha sido limpo, então não tinha mais nada lá. Porém, na varanda do quarto, eles encontraram alguns respingos de sangue e tufos de cabelo que foi comprovado serem da Jasmine. Então, a teoria da polícia é que, nesse momento que ele entra às pressas no hotel, ele sai do hotel, né, do quarto dele, na verdade, para o estacionamento através dessa varanda. E eles acreditam que a Jasmine estava tão machucada, né, pela forma que eles encontraram o corpo, que ela não conseguia nem andar, que aí ele pegou o corpo e levou até a varanda. Dessa forma, ele conseguia evitar que as pessoas do hotel vissem o que ele estava fazendo e que também não tivessem imagens, né, dela nas câmeras de segurança. Outros hóspedes afirmaram para a polícia que ouviram os dois discutindo no hotel. Então, seguindo essa teoria dos investigadores, eles acreditam que depois eles começaram a discutir e que ele começou a pedir para Jasmine não denunciar ele pelo que ele tinha feito e que aí, em um surto, ele acabou estrangulando ela. Depois disso, eles acreditam que ele pegou o corpo dela, levou até o banheiro, cortou os dedos, tirou os dentes, se livrou disso pela privada do banheiro e depois colocou o corpo dentro daquela mala. Para que não fosse visto também por ninguém, ele teria levado essa mala até a varanda e pegado pelo estacionamento e colocado dentro do carro. Mais um motivo para as autoridades acharem que foi isso que aconteceu foi porque às 6h24 da manhã, no check-out, ele tá com os pertences na mão. Então, como ele usou a mala, né, ele não tinha onde colocar. E aí ele faz o check-out e eles acreditam que depois ele procurou um lugar para descartar o corpo. Ele dirige por um tempo até que ele avista um condomínio residencial e uma grande lixeira, então ele decide colocar a mala lá dentro. Depois ele retorna para a cobertura da Jasmine, chegando lá por volta das 5 horas da tarde. O vídeo mostra ele levando seus pertences até o seu próprio carro que estava no estacionamento, então ele fez algumas viagens para poder levar tudo para o carro. Essa mudança dele durou 36 horas e nesse meio tempo a polícia já estava investigando o caso da Jasmine, tentando identificar aquele corpo que foi encontrado. O Ryan é visto pela última vez deixando a cobertura às 9 da manhã do dia 16 de agosto. Segundo a polícia, ele sai do local e vai buscar o seu barco em Nevada. No dia 20 de agosto, durante uma coletiva de imprensa, o Robert Hasman disse o seguinte sobre sua ex-namorada. Jasmine era uma pessoa linda, ela era uma pessoa muito atenciosa. Ela amava sua família e amigos. Muitas das informações que você está vendo nas notícias não são verdadeiras. Ela é apenas uma pessoa linda, ela tinha muita coisa a seu favor. Durante essa coletiva de imprensa, o Robert implora para que as autoridades capturem o Ryan. Nesse mesmo dia, o Ryan é oficialmente acusado do assassinato da Jasmine. Quando a polícia consegue estabelecer essa linha do tempo e acredita que realmente o Ryan é o culpado do caso, eles precisam detê-lo, mas ele já estava foragido. Ele teria ido para Las Vegas, Nevada, onde ele tinha um depósito que ele mantinha o seu barco. Ele prende o barco em sua BMW e viaja em direção ao norte
para Washington. A polícia marítima é avisada que ele está fugindo para o caso dele tentar ir para o Canadá. Com isso, as autoridades policiais dos Estados Unidos entram em contato com as autoridades policiais do Canadá, que tinham notícias de que havia um barco em alta velocidade chegando próximo da fronteira canadense. A guarda costeira dos Estados Unidos viu o Ryan no seu barco à noite em alto mar. Eles começaram a perseguição, mas logo perderam ele de vista. O Ryan conseguiu parar o barco em uma marina a cerca de 1 quilômetro da fronteira do Canadá e ele começou a fugir a pé. Como a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá não possui barreiras naquela região, ele conseguiu entrar em seu país natal sem maiores problemas. A irmã do Ryan foi ao seu encontro para buscá-lo e dirigiu até Hope, uma cidade canadense a cerca de 150 quilômetros de Vancouver. Chegando lá, eles pararam em um motel chamado Thunderbird. Ela o ajudou a fazer o check-in, pagou por 3 noites em dinheiro e saiu do local cerca de 20 minutos depois. No local, antes que a polícia conseguisse prendê-lo, Ryan tira a própria vida se enforcando dentro do quarto. Ele foi encontrado pelo gerente do hotel e seu sobrinho no dia 23 de agosto de 2009. As autoridades foram chamadas e junto a ele foi encontrada uma carta que dizia: "Aposto que todos acham que eu sou um monstro, mas saibam que a Jasmine, na verdade, era um monstro muito maior do que eu jamais poderia ser. Eu apenas queria amar alguém. Meu coração, meu amor por ela eram puros e poderosos. Ele me guiou e trouxe o melhor de mim. Mas não existe mais nenhum lugar para mim nesse mundo agora. A Jasmine era a chave para minha felicidade." 3 dias depois, no dia 26, o carro da Jasmine, uma Mercedes branca, foi encontrado em um estacionamento em Los Angeles e estava cheio de sangue dentro. Testes confirmaram que o sangue pertencia a Jasmine. Isso corroborava com a teoria da polícia de que ela havia sido espancada dentro do carro. E como o Ryan tirou a própria vida antes que a polícia conseguisse prendê-lo, eles não têm exatamente a versão, do que aconteceu naquele dia dada pelo Ryan, mas eles acreditam que a teoria deles, depois de todas as evidências que eles encontraram, estava correta. No dia 28 de agosto de 2009, o pai do Ryan deu uma entrevista dizendo que foi uma surpresa descobrir que o filho tinha se casado e que é uma pena que ele não pôde conhecer a Jasmine. Nessa declaração, ele disse que o filho foi para Calgary, no Canadá, em junho, para conversar com o pai, e ele relatou alguns problemas que ele estava passando em seu relacionamento com a Jasmine. Ele disse para o pai que ele estava muito magoado com ela porque ela desaparecia por dia e sem avisar. Ele disse que ela fez uma viagem para Cabo San Lucas e ficou lá durante 3 dias, enquanto o Ryan ficou em casa. Ele relata também que o Ryan teria dito para ele que a Jasmine tinha desaparecido de novo e que ele estava muito preocupado, então o pai dele falou que ele podia voltar para o Canadá e passar uns dias com a família. Porém, o Ryan mentiu para o pai dele dizendo que ele estava em contato com a polícia e que eles sabiam a sua localização, então não teria problema se ele saísse do país. O pai dele relata que ficou sabendo da morte da Jasmine no dia 18 de agosto e que naquele mesmo dia o Ryan ligou para ele. Ele disse que ele contou para o Ryan que a Jasmine tinha morrido e que o filho parecia em choque e começou a chorar. Para o mundo, a Jasmine é lembrada por sua aparência e seus trabalhos como modelo, mas seus amigos próximos e familiares a conheciam como uma garota de cidade pequena que gostava dos animais e da natureza. Ela tinha uma forte ética de trabalho e era conhecida por ter uma personalidade calorosa. A mãe do Ryan disse para o ABC News que ela acreditava na inocência do filho e que ela achava que ele tinha tirado a própria vida porque estava em pânico. Assim como ela, o pai do Ryan também acredita que o filho era inocente. O caso da Jasmine mudou a forma como produtores de reality shows fazem a escolha de futuros participantes. Atualmente, informações mais aprofundadas da vida dos concorrentes são exigidas para que eles possam ser selecionados e os antecedentes criminais dos concorrentes são verificados. Tanto que, como eu falei para vocês, foi ao ar o reality que ele tinha participado, mas só os primeiros episódios e depois que o caso aconteceu, eles cortaram e não exibiram o restante. Além disso, também é feita uma busca em todos os condados que os participantes dos realities já moraram para que eles possam realmente garantir uma segurança. E os produtores também procuram manter contato com os participantes depois que o reality já acabou para ver se tá todo mundo bem. Bom, esse é o caso de hoje. Eu já contei um outro caso para vocês de outra coelhinha da Playboy. Vou deixar o link aqui em cima para vocês relembrarem. Me conta aqui nos comentários o que você achou do caso de hoje. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação. E se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, para não perder nenhum vídeo novo. Quinta Misteriosa também é podcast para ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Me acompanhem por lá que tem conteúdo extra. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.